Olá, concurseiros de plantão aqui que eu sou, professor Gabriel Pacheco. Vamos seguindo aqui então, gente, falando sobre os termos de referência ao projeto básico. Cola aqui comigo então, olha lá. Quando a gente fala então, gente, do termo de referência ou do projeto básico, aqui para a IN01 de 2019, isso vai ser uma das etapas, tudo bem? Isso vai ser uma das etapas que nós temos na fase de planejamento da contratação, tá bom? E é pura e simplesmente pegar e fazer o quê? Sabe tudo que a gente foi coletando previamente de informações? O que tinha no Dodge, o que foi identificado, afinal de contas, como requisitos técnicos, requisitos de negócio, certo, Pacheco? É isso mesmo. Você vai pegar, vai juntar tudo isso em um documento, vai estruturar esse documento e vai fazer o quê? Vai publicar na rua. Por quê? Quando você for colocar o teu edital na rua, aqui, ó, quando você for colocar o teu edital na rua, o teu edital vai ter que vir ele, mais o TR barra PB, mais o termo de referência ao projeto básico, mais o que? Mais uma minuta de contrato, entendeu? Então isso aqui vai para a rua, afinal de contas, entendeu? Tudo junto, tá joia? E o edital vai falar das regras do jogo, termo de referência ao projeto básico vai falar o quê? O que você precisa, e a minuta do contrato vai te falar como isso vai ter que ser fornecido, tudo bem? Pegaram como é que funciona? Tudo isso aqui ó, vai juntinho para a praça quando a gente fala do quê? Exatamente, se você está na Lei 8666, publicação do edital, né, do termo da carta convite, se for, do edital e por aí vai, né, se você quiser utilizar a IN01 na carta convite. Quando você está falando da 10520, você está falando do quê? Da sua fase externa da contratação. Tudo bem? Bacana então. Então vamos lá. Olha lá, o termo de referência então, o que ele vai me trazer? Será elaborado por quem? Equipe de planejamento da contratação, tá? Então aqui a equipe de planejamento da contratação pega o que você teve nos estudos técnicos preliminares da contratação, incluindo o quê? Minimamente, definição do objeto da contratação, códigos dos catálogos de materiais do CATMAT ou do catálogo de serviços CATSER, que são sistemas específicos que você tem na administração pública, descrição da solução de tecnologia da informação que você deseja, justificativa para a contratação da solução, especificação dos requisitos da contratação, definição das responsabilidades do contratante, da contratada e do órgão gerenciador da ata de registro de preços, quando você estiver trabalhando, é claro, com a ata de registro de preços, o modelo de execução e gestão do contrato, as estimativas de preços da contratação, adequação orçamentária e cronograma físico financeiro previstos, tudo bem, gente? Regime de execução do seu contrato, critérios técnicos para a seleção do fornecedor, não é porque, afinal de contas, aqui que você vai falar, inclusive, olha, é isso que eu vou utilizar na minha fase de seleção do fornecedor, que é a próxima fase, né? Que nós temos, inclusive, na própria N01 de 2019. Índice de correção monetária. Nos casos, inclusive, de necessidade de verificação de amostra de objeto. Isso aqui é muito legal, que mudou, tá bom? Olha aqui, ó. Isso mesmo, mudou inclusive o termo, né, prova de conceito, tá? Isso aqui mudou na IN01, pela alteração, né, pelas alterações que foram publicadas na IN31 de 2021, tá? Olha lá. Muita atenção nisso aqui. Nos casos de necessidade de verificação de amostra de objeto, os procedimentos e critérios objetivos a serem utilizados na avaliação da mesma deverão constar no termo de referência e não mais nos casos de necessidade de realização de prova de conceito, né? Isso aqui é um termo que acaba caindo um pouco aí em desuso na administração pública, tudo bem? Mas se você for ver bem, era o que se fazia anteriormente na própria prova de conceito, né? Me traz aí a solução, deixa eu ver como é que ela está funcionando ou não. Entenderam? Bacana, então. A definição do objeto da contratação deverá ser precisa. Isso aqui é bem interessante, já foi questão de prova 500 vezes. Precisa, suficiente e clara, vedadas, então próxima vedação que nós estamos tendo aqui, você já viu que a terceira vedação que nós temos aqui na IN01 de 2019, beleza, então, especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento da solução, o que inclusive vai o quê? Exatamente, colaborar com o princípio da isonomia, princípio da igualdade, né, gente, que nós temos em qualquer contratação a ser realizada com a administração pública. A descrição da solução de tecnologia da informação e comunicação deverá conter de forma detalhada, olha aqui de detalhada, motivada e justificada, o quê?
o quantitativo de bens e serviços necessários para a sua composição. Então isso aqui tem que vir também, tudo bem? Então o que, que realmente eu preciso de quantidade, quanto eu preciso realmente da quantidade ali de objetos que estão sendo fornecidos e por que, que eu preciso dessa quantidade, né? Não adianta tu falar assim, eu quero 100 computadores, entendeu? Aqui nessa aquisição, e é uma aquisição que você está querendo, que você poderia ter o quê? 50 computadores, entendeu? Sendo, afinal de contas, o que ao invés de adquiridos, alugados como serviço. Aí tu vai falar assim, existe esse modelo de contratação, Pacheco? Existe. Entenderam? Tem que ver o que, que é realmente vantajoso para a administração pública, por que você precisa naquela quantidade. Não é só chegar, publicar, falar que vai ser, não. Tá bom, gente? Sempre o administrador público, isso é regra, tá? Ele precisa planejar o que vai ser feito, entendeu? E ele precisa justificar aquilo que exatamente ele está querendo fazer. A justificativa para contratação deverá conter pelo menos, olha só, tá vendo? Alinhamento da solução de tecnologia da informação e comunicação com os instrumentos de planejamento elencados no artigo 6, entendeu? Então esse alinhamento precisa existir, é com PDTIC, é com plano de... é com tudo aquilo lá que você tem lá anteriormente. Então você tem uma necessidade do alinhamento da sua solução de tecnologia da informação e comunicação. Relação entre as necessidades da contratação da solução de tecnologia da informação e os respectivos volumes e características do objeto. Tem que ter essa relação de necessidade. Não adianta eu quero comprar uma porrada de coisa aqui, Pacheco. Cara, tu tem que ter necessidade para isso, tudo bem? Tanto que existem questões de prova que vão trabalhar em cima do quê? Vão trabalhar em cima justamente do que? A aquisição de tecnologia da informação deverá sempre que realizada ser analisada com base em quê? No atendimento à necessidade da área de negócio do que muito mais do que da necessidade da área de TI. Vocês pegaram isso? É muito forte isso, né? Por quê? Porque às vezes a gente está comprando para poder atender um ego nosso. Literalmente um ego nosso de quem é da área de TI. E não é para isso que você está comprando nada de TI. Tu está comprando para alguma coisa da área de TI para poder resolver um problema. Para poder resolver um problema que você tem na sua área negocial. A forma de cálculo utilizada para a definição do quantitativo de bens e serviços, os resultados e benefícios a serem alcançados com essa contratação, a motivação para permitir adesões por parte de órgãos ou entidades não participantes, nos casos de formação de ata de registro de preço. Isso aqui não tinha antes, foi incluído agora, olha. Tá vendo? Em 2021, coisa mais linda. E parágrafo único, a justificativa deve ser clara, precisa e suficiente, sendo vedadas justificativas genéricas incapazes de demonstrar as reais necessidades da contratação. Ok, galerinha? Ok, Pachecão? E uma pergunta que eu quero fazer para vocês, aqui agora, abertamente. Pacheco, é permitido parcelar a aquisição de uma solução de tecnologia da informação e comunicação? O que vocês acham? Me tragam aí. É permitido ou não? Você vai falar assim, lá vem o Pacheco com essas perguntas. Pois é, gente, isso já foi questão de prova. E quando que você vai, afinal de contas, tomar a decisão sobre o parcelamento ou não de uma solução de TI? É no próprio planejamento da contratação. E como isso vai acontecer, Pachecão? Olha lá. Artigo 23 da Lei 8666. Segura ela aí que ela ainda é válida, tá? Por isso que eu estou usando a referência à Lei 8666. Parágrafo 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis. Aí eu falo assim, Pacheco, eu não sabia disso, eu juro por Deus. Eu já passei por 500 aulas de direito administrativo e isso aqui simplesmente passou batido, eu não prestei atenção. O professor falou sobre isso, eu tenho certeza, de direito administrativo, entendeu? Só que você não viu isso aqui. Só que isso aqui, para nós que somos da TI, entendeu? É essencial para uma aquisição. Sabe por quê? Porque tem soluções de TI que podem ser divididas. Tem soluções de TI que podem ter o quê? Pedaços seus parcelados, de forma que você tenha o quê? Inclusive a contratação de uma parte com um fornecedor maior e outra parte com um fornecedor menor, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento sempre dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. E uma coisa que todo mundo confunde, o que é o tal da economia de escala, não é? Economia de escala é o seguinte, suponhamos que você tem uma pizza aqui, ó, redonda, tudo bem aqui, né? Para poder ficar bem claro que eu estou querendo exemplificar. Essa sua pizza redonda, ela foi dividida aqui em 8 pedaços, é uma pizza grande, ok?
Tá aí, é uma pizza grande, ok? Só que o valor total dela é de R$ 40. R$ 40, entendeu? O que automaticamente me traria o quê? Que cada pedaço de pizza desse vai custar 5, não é? Não é isso que vai acontecer? É, exatamente. Quando você parcela, quando você divide uma contratação da administração pública, entendeu? E simplesmente você fala o seguinte, cara, eu quero comer somente 2 pedaços de pizza aqui para poder valer a pena para a administração pública. Isso aqui não pode simplesmente custar R$ 20 2 pedaços, não. Por quê? Porque esses R$ 20 estão fora da nossa economia de escala. Isso daqui deveria custar o quê? R$ 10. Tudo bem pegar esse exemplo? Joia, né? Legal? Bacana. Vamos seguindo aqui então, que ainda não finalizei a linha de conclusão para soluções de TI, como é que isso acontece. Parágrafo 2º. O que você vai ter então? Primeiro ponto que você tem que observar é isso aí, você vai garantir economia de escala, entendeu? E ser economicamente viável. Segundo ponto, na execução de obras e serviços, nas compras de bens parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra há de corresponder licitação distinta. Então você tem que ter uma licitação distinta para cada etapa, você tem que ter uma licitação distinta para cada parte do conjunto que você está comprando. Preservado o quê? Preservada a modalidade pertinente para execução do objeto em licitação. Então a modalidade, se eu comecei com a modalidade pregão, eu posso mudar? Não, não pode. Ah, entendi. Entendi, Pacheco. Pegaram como é que funciona? Joia, então. IN 05 ainda de 2017, o que ela nos traz? Com base no documento que formaliza a demanda, a equipe de planejamento da contratação deve realizar estudos técnicos preliminares conforme as diretrizes constantes no artigo 3º, isso aqui a gente já estava dominado e já estava pensando sobre o assunto. Justificativas para o parcelamento, inclusive, deverão entrar, tá vendo? Então, parcelamento não só está autorizado na Lei 8666, quanto a própria IN 05 de 2017, que trata de contratação de serviços de uma forma geral, entendeu? Nos traz também, ou seja, pode parcelar? Pode, mas me traz o parcelamento, não somente a justificativa do parcelamento, a justificativa do parcelamento ou não da solução, quando necessária para a individualização do objeto. Entendeu? Por quê? Porque tem coisa que às vezes você pula e você não faz ali o parcelamento e seria necessário. Entenderam como é que funciona? Que doideira, né? Bacana, então. Aqui, temos aqui um slide repetido, passa adiante, faz de conta que ninguém viu. Artigo 12. O termo de referência ao projeto básico, na IN 01 de 2019, será elaborado pela equipe de planejamento da contratação a partir dos estudos técnicos, do estudo técnico preliminar da contratação, incluindo no mínimo, aí ele vem ali do artigo 12, a equipe de planejamento da contratação avaliará a equipe, né, a viabilidade de 1. Realizar o parcelamento da solução de TI a ser contratada em tantos itens quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis. Mas isso já tinha na Lei 8666. Pois é, eles reforçaram isso aqui dentro. Permitir consórcio ou subcontratação da solução de tecnologia da informação e comunicação, inclusive observado o disposto nos artigos 33 e 72 da Lei 8666 de 1993, respectivamente, justificando-se a nossa decisão. Ou seja, se cair na tua prova, como é que tu vai compilar essa linha de raciocínio? Você pode ter o parcelamento, afinal de contas, de uma contratação de TI? Sim. Poderemos sim ter o parcelamento das compras, desde que elas sejam técnica e economicamente viáveis. Lembrando que não poderemos perder a economia de escala e a cada etapa ou conjunto de etapas do que está sendo realizado há de corresponder uma licitação distinta, mas a modalidade do objeto e o objeto da contratação deverão ser preservados, inclusive para bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação. Gente, fechou? Tá beleza? Pegaram essa aí? Pachecão, peguei, entendi, cara, tá maneiro, nunca mais erro isso na prova. Vamos dar uma paradinha por aqui, daqui a pouco eu volto para mais um vídeo aí. Aquele abraço, até mais. Tchau.